Algum dia, 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 trombetas vão soar, algum dia, algum dia, trombetas vão soar, algum dia, força por quando me chama, força por quando me chama, força por quando me chama, algum dia, algum dia, sem tristeza, algum dia, someday, 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 someday. Queremos dar boas-vindas. Queremos dar boas-vindas para todos e queremos agradecer a sua presença. Deus está nos abençoando ricamente durante esses tempos de estudo. Nós estamos começando hoje a lição número 6 sobre o pecado e seus resultados. A verdade é que nós não temos facilidade em perceber a grande desvantagem de nossos pecados, pois todos nós queremos ser amados, sentir amados. Queremos saber como é que eu posso sentir amado. Alguns de vocês já viram este Mário. Depois de ouvir um quadro de Deus, declarou: eu sou simplesmente egoísta. Penso só em mim mesmo, não me importo com as outras pessoas. Eu já menti 1000 vezes, eu já roubei muito, eu já usei drogas e muita bebedice, muita violência. Eu já fui grandes temas na minha vida e os pecados é o que mais valoriza, ok? Todo ser humano mais valoriza é realmente nossos relacionamentos de amor legítimo. Também a Caroline, ela pensando na sua família, muito triste, deprimida, quando ela percebe a vida do paiinho dela, cheio de egoísmo, só pensando em ele mesmo, não pensando na mamãe, não pensando na família, não pensando em outros, só pensando nele mesmo. E por isso estes pecados têm destruído o que ele mais quer, o que ele mais precisa. Nós precisamos sentir amor, todos nós.
provavelmente nosso desejo mais profundo da vida é sentir amado, não é? Mas o egoísmo destrói tudo isso. O pecado destrói tudo isso. O pecado não é a mesma coisa. Pecar só em si. Ágape, amor, é o contrário de egoísmo. Egoísmo é só pensar em si. Ágape, amor, pensa o que é melhor para os outros, em vez de o que eu quero, não é? Pois os relacionamentos de amor legítimo é o que mais nos valoriza em toda a vida. Imagina comigo o resultado de ser só pensar em si, como você sabe pessoalmente da sua própria experiência. Egoísmo destrói amor, relacionamentos que mais valorizamos, mais desejamos e precisamos, necessitamos, não é? Se você mentir, só usando mentir como exemplo, o que vai acontecer? O que vai ser o resultado de uma mentira? Se você mente para a sua esposa, por exemplo, ou seu marido, eles vão começar a desconfiar. Mente outra vez. Eles vão ficar tristes. Outra vez. Ficam mais do que, não é? Tristes, mais do que desconfiados, começam a pesquisar, investigar, até achar a verdade. O resultado de pecado é: você vai ser descoberto. Ponto final. Vai. Não é se vai ser descoberto ou não, é apenas se vai ser logo ou um pouco mais tarde ou muito mais tarde, vocês serão, todos serão descobertos. E mente outra vez e o que acontece? Ele ou ela descobre a verdade. Descobre o que vem acontecendo. As suas mentiras agora são todos descobertos. E o que é o resultado que continua? É mágoa profunda. Eu conheço uma pessoa, ele trabalhava a semana fora e voltava no fim de semana para a sua família. Mas durante a semana, enquanto ele trabalhava fora, ele gostava de uma jovem bonita. Eu estou profundamente magoado. Eu nem posso imaginar a sua esposa, seus filhos. Ele destruiu a sua família. Eu só posso imaginar a dor causado pela mentira, desonestidade, egoísmo. Chegaram a brigar e brigar e brigar, pois ela descobriu a verdade. E se separaram. Que dor, que dor. A destruição daquilo que mais deseja, mais precisa. E nós sabemos que o pecado é o que destrói o que mais precisamos. Você sabe disso, você tem que admitir, você sabe disso. Ou se você viu na sua vida, ou pelo menos na vida dos amigos ou conhecidos, você sabe muito bem que é o pecado que destrói o que você mais precisa. Sabe, nós
temos que admitir, o diabo cria em nós uns desejos. E nós, como Eva, caiu na cilada. E o que acontece? Qual foi o resultado? Aquele amor entre Adão e Eva e Deus foi totalmente destruído. Morte espiritual resultou. Sempre foi assim, nunca mudou, não vai mudar. O resultado é que você vai ser pego, descoberto, e o que você mais deseja, mais precisa, será totalmente arruinado, destruído. O que mais valorizamos é completamente destruído. Se nós vivemos na desobediência, nós vamos sofrer as consequências, não sabe? Percebe? Você sabe com a sua própria experiência que é assim. Você sabe disso. Todos nós sabemos. Pelo menos sabemos pelo egoísmo das pessoas ao nosso redor. E sofremos. Sofremos porque pecamos. Nós sofremos por causa dos nossos pecados ou, pelo menos, os pecados dos outros. Nós, por exemplo, a família sofre pela bebedice do painho, não é? Como o painho da Caroline, destruído a alegria, a família daquele lar. Por isso sofremos, porque pecamos, porque outros ao nosso redor, perto de nós, pecam, ou às vezes sofremos porque, bem, não é bem sofrer, mas parece sofrer, dói, não é? E não é sofrer. Quando eu era pequeno, eu estudava na escola e eu detestava, eu não sou muito bom na escola, nunca era bom na escola. Mas, para mim, levar a lição de casa, né, para estudar, eu não quis fazer. Eu não fiz, né? Eu não fiz. E, para mim, escola era sofrimento. Não era, mas eu pensava que era. Eu sentia doído muito. Eu detestava a escola. Era sofrimento para mim. Não era sofrimento. Sim, doía para mim, mas era somente para o meu bem. Não é? Você sabe disso? E a maioria, muitos dos nossos sofrimentos não é bem sofrer. Dói, pode ser que dói mesmo. Mas é que o nosso Pai nos ama. E Ele quer o que é melhor para nós. E como é que Deus se sente quando nós pecamos contra Ele? Ele se sente da mesma maneira que nós. Se alguém peca contra nós, sentimos tristes. Depois sentimos chateados. Depois sentimos zangados, não é? E o resultado é sempre a mesma coisa. O pecado faz tudo isso em nós e nós não percebemos. A maioria das vezes nem percebemos. Deus se sente muito triste, magoado, chateado. Na Efésios 4, versículo 30 diz que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que é Deus, né? Deus é o Espírito é Deus. Não deixa
não deixa triste o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós que somos salvos. Não deixa ele triste. Este é o relacionamento mais importante da nossa vida. Mas Deus se sente triste, magoado. Quando pecamos, Deus se sente machucado. Machucamos Deus, dando soco na cara quando pecamos, quando desobedecemos seus mandamentos. Ele sabe tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que sentimos em nossos corações. E ele é magoado, muito magoado. Cada vez que nós pecamos contra qualquer pessoa, estamos machucando Deus. As regras todas que Deus nos dá, as suas leis, os seus mandamentos, tanto no Velho como no Novo Testamento, são regras que muitas vezes não batem com nossos desejos. Nós desejamos, prazer, egoísmo. E meus desejos não são sempre o que Deus quer, o que Deus manda. Todas as regras, os mandamentos, as leis de Deus são para nosso bem, feito para nossa alegria, contentamento na vida. Todas. Mas nós, em nossas fraquezas humanas, desobedecemos. Desobedecemos às suas leis, o seu coração, dando soco na cara de Deus, quem nos ama mais do que qualquer ser humano pode nos amar. Ele nos ama. E por isso ele nos dá estes mandamentos, estas leis. Sem dúvida, no seu casamento, na sua família, é a mesma coisa como esta senhora, uma irmã em Cristo, que foi muito machucada pelo marido. Ela se sente desapontada e depois traída. Outra vez ela está triste e outra vez mentindo, machucada, e depois outra vez e se sente irada. E depois outra vez brigam e outra vez brigam e brigam e brigam, e com o tempo chega ao ponto de eu não consigo suportar mais isso. E desista. Acabam se separando. Essa separação é tão doloroso, pois a pessoa que é traída é profundamente machucado para a vida inteira. E como é que Deus se sente quando nós fazemos essas coisas contra Ele, que mais nos ama? Como Ele dói. Você já pecou contra Deus? Se já pecou, então foi contra Deus e provavelmente contra outros. Eu sei que na minha vida pessoal eu já vi muitas vezes. 100 vezes? Mais. 1000 vezes? Infelizmente, mais. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Quanto a você já pecou também dessa maneira? Eu creio que sim. A verdade é que todos nós já pecamos contra Deus. E muitas vezes, não é verdade? Todos nós já pecamos
contra Deus, muitas e muitas vezes, machucando, dando soco na cara de Deus. Que coisa mais triste, não é verdade? Nós temos que lutar para vencer as nossas tendências humanas. O desejo mais ardente de Deus é igual a nossas. Ter aquele relacionamento de amor de verdade. Um relacionamento de amor legítimo, não falso. Nós todos conhecemos esse amor fingido, não é? Nós sabemos. Você já pecou? Eu já pequei. Romanos 3:23 diz que todos já pecaram. Todos, sem nenhuma exceção. E todos que já pecaram merecem receber o salário justo, correto. O salário do pecado é isso. É a nossa morte. E não estou falando exclusivamente sobre a morte física, mas física e espiritual. Morte entre nós e Deus. Morte espiritual e física. Deus fica irado. A maioria das pessoas, pelo menos uma grande maioria, dizem, não, Deus nunca faz, Jesus nunca fica irado. Jesus é puramente amor. Não, ele nunca fica dessa maneira. Mentira. Desculpe, eu não quero ofender. Jeremias 44:2-5 está falando justamente sobre isso e nosso relacionamento entre nós e Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, o povo de Deus. Vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém, sobre as cidades de Judá, e eis que hoje são elas uma dissolução, não tem ninguém habitando mais lá. Sabe por quê? Por causa da maldade que fizeram para mim. Para me irarem. Deus fica irado? Fica assim, irado. Indo queimar incenso e servir outros deuses que nós vemos em Colossenses 3. Não é somente imagens ou o que nós pensamos em deuses, mas pode ser qualquer outra coisa ou pessoa que servimos, adoramos como se fosse Deus, dinheiro, riquezas, popularidade, né, fama, poder. Todavia, começando eu, de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer, não façais essas coisas que são abomináveis, me aborreço, não é? Eu não suporto. Mas eles não obedeceram, mas pelo contrário, eles inclinaram a sua mentes, seus corações a nem ouvir as coisas que Deus implorava pelos seus profetas, para se converter da sua maldade, para não queimar incenso para outros deuses, cometendo infidelidade espiritual entre ele e Deus. Deus se irou contra seu povo que vez após vez
irou ele ao ponto de Deus largar seu amor por seu povo Israel, o povo de Deus. Eu é ele, Deus, o Elohim, o povo de... Ele se separou, deu carta de divórcio para seu povo, não é? A Bíblia é uma história grande de amor, grande paixão entre Deus e sua esposa, o seu povo. Em Efésios capítulo 2, versículos 3 a 6, o apóstolo Paulo escreve aos cristãos: todos nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, todos nós fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós todos éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Todos nós éramos filhos da ira de Deus, assim como os demais. Mas Deus, eu gosto muito dessas palavras, mas Deus, graças a Deus por essas palavras, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Misericórdia é não dar o castigo merecido à pessoa merecendo, não dar a morte a quem merece a morte. Alberto, eu preciso pedir, por favor, não faça isso, está destruindo nossa tela. Eu sei que não está querendo fazer isso. Deus está olhando para o seu povo e ele não suporta mais. São filhos da ira de Deus, como todos nós. Mas Deus é grande em misericórdia, e por causa do grande amor, eu gosto disso tanto. Eu amo essa parte. Deus, por causa do seu grande amor, ele nos amou com grande amor. E estando nós mortos em nossos delitos, nossos pecados constantes, ele nos amou. Enquanto estávamos mortos, e estando nós mortos em nossos pecados, ele nos deu vida. Nós que merecemos a morte, o justo castigo, ele nos amou e nos deu vida. Enquanto estávamos contra ele, pecando contra ele, aí que ele nos deu vida junto com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça vocês são salvos. Graças a Deus por essa palavra graça. Nós vimos que misericórdia é não dar o castigo àquele que merece o castigo, mas graça é dar, sim, aquilo que não merece, nem pode merecer. Graça, ou seja, um presente, não é? É um presente, não pode pagar, não pode merecer. É de graça, completamente de graça, é somente por amor. Não importa quantas obras boas que você poderia fazer, nenhuma dessas obras nem ajuda em pagar, não é? Desculpe, o Velho Testamento tinha isso, mas o Novo Testamento tem amor, graça, presentes de graça,
não tem que pagar, nem pode pagar, é de graça, é um presente, não é? Pela graça são salvos. E junto com ele nos ressuscitou em tempo passado. Eles já, em Éfeso, foram ressuscitados. Você sabe, né, que isso está falando sobre o batismo. Você morre ao pecado, se arrependa. Você é sepultado no batismo com Cristo. E você é ressuscitado, subindo da água do batismo completamente lavado, puro, como se fosse inocente. Não é nada inocente. Você sabe disso, eu sei disso. Mas para ele, para Deus, somos inocentes ou justificados, como se nunca pecasse mesmo nenhuma vez. Não é? Então, Alberto, eu posso pedir para você desligar seu vídeo? Não percebi, pastor. Por favor, desligue seu vídeo. Nós estamos observando a coisa mais bonita da Bíblia. Garanto, da Bíblia inteira. Deus nos ama. As boas notícias. Nós estamos estudando sobre o pecado e seus resultados, mas Deus mudou tudo. No meio de merecer o castigo, a morte, Ele nos dá vida, não é? Que boas notícias. Ele nos fez sentar com Ele nos lugares espirituais, não sentar fisicamente, mas todos nós que estamos em Cristo, estamos assentados ao lado de Cristo, que está ao lado do Pai, no trono, reinando no reino, não é? Oh, graças a Deus pela sua graça. Nós fomos ressuscitados. Estamos falando sobre o nosso batismo. Quando ressuscitamos da água, uma nova criatura. Nascemos de novo. Amém? Oh, que bom. Mais do que bom. Sem palavras. As regras de Deus são más para a nossa vida. Eles só... as regras não são para tirar a nossa alegria, embora muitos pensam que sim. Deus não me entende como aquela menininha, né, querendo brincar na rua, não é? Ela pensa, meu pai só quer tirar a minha alegria, a minha diversão, mas muito pelo contrário, o nosso Pai está procurando nos dar contentamento na vida, querendo nos dar vida, e muito mais ainda, contentamento na vida. Ele está querendo nos dar muitas coisas boas, e não podemos pensar mal. Veja, um painho que chega do trabalho e vê a sua filhinha de 4 aninhos brincando na rua. Logo, logo ele chega e ensina. Filhinha, nós não podemos brincar na rua. É muito perigoso. Por favor, lute para nunca mais brincar na rua. É muito perigoso. Aqui passa carro e você não sabe quando. Você poderia ser muito machucada e pior. Nem queremos imaginar isso, não é? Mas veja,
Ele chega do trabalho e outra vez ela está brincando na rua. E outra vez, então, ele começa a dar uma regra. Não pode brincar na rua. Ele está querendo fazer mal para a filhinha? Ou será que ele pode ainda estar amando a filhinha? Eu quero saber, Deus chega a corrigir? Nos corrigir? Nos ensina, com certeza. Para que existe a Bíblia? Nos ensinando, e não só nos ensinando, mas ele chega outra vez de trabalho e novamente acha a filhinha brincando na rua. Mas, painho, eu não posso brincar com a minha bolinha novinho. Eu só posso brincar na rua. Não, filhinha, não pode brincar na rua. E ele, será que Deus nos ama? Ou só está querendo nos tirar a alegria da nossa vida, o brinquedo, o brincar, a nossa diversão? Deus está querendo tirar a nossa diversão? Não, muito pelo contrário. Deus está querendo nos dar vida, não é? Ele quer nos proteger. Eu quero saber, o pai que ama de verdade chega a corrigir e novamente ela está brincando na rua? Eu quero saber, ele explica? Ele ensina? Ele faz regras? Eu quero saber de você, com toda honestidade, por favor. Deus chega a disciplinar, castigar seus filhos que ama? Castiga? O pai que ama de verdade a sua filhinha, disciplina? Chega a castigar? Ela está pensando, escutando. Pai, ele não se importa com o que é bom na vida, não é? Sabe, nós temos que analisar, reanalisar as regras de Deus, os mandamentos de Deus. Nós poderíamos estar pensando, é mal, né? Aquela fruta parece bom, parece gostoso e é bonito, e talvez dá sabedoria. O diabo mente para nós. Quantas vezes ele mente, nos confunde, mente sobre nosso Deus e a integridade dele. Mas a verdade é que Deus nos ama. Por favor, pense um pouco comigo sobre o amor do pai que castiga, disciplina, chega a disciplinar, castigar o filho que tanto ama. Eu peço, por favor, leia Hebreus capítulo 12, o capítulo inteiro, quase o capítulo todo fala especificamente sobre isso. Pense bem comigo, naquele que suportou tanto dor, castigo dos pecadores contra ele, Jesus, não é? Para que vocês não desanimam, não cansem, nem desanimam
na luta contra o pecado, na sua luta contra a tentação, contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de morrer. Derramar seu próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele, Deus Pai, lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Não fica chateado, não fica triste com isso. Pois, escuta, o Senhor disciplina a quem ama, o Senhor disciplina, castiga aquela que ama, e Ele castiga todo aquele a quem Ele aceita como filho. Por isso, suportem as dificuldades na sua vida. Suporte as dificuldades. Você pensa que castigo contra você, que é injusto, que é sofrimento? Não. A verdade é que é do seu Pai que te ama. É sim. Pois o Senhor disciplina a quem ama, castiga a quem ama, e castiga todo aquele a quem Ele aceita como filho, como filha. Por isso, suportem as dificuldades. Você não está orando, Deus, por favor, me ajude com tal situação, quando na verdade foi Deus que te deu essa dificuldade para você se amadurecer. Amadurecer. Eu não gostava da escola. Pensei que era sofrimento, mas a verdade é que era puramente para o meu bem, para me amadurecer, somente para o meu bem. Aquele atleta, ele corre ainda a dor, né? Até, e ele vai mais longe. Se não dói, vai. Ele sabe que essa dor é a única maneira que vai ajudar ele a vencer. A dor é a vantagem dele. Faz ele crescer, amadurecer, melhorar. E quando Deus nos dá dificuldades, sofrimento, como Ele dá a todos os seus filhos legítimos, talvez não somos filhos legítimos, né? Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se você não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, não é verdade? Então, vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Disso, nós também tínhamos nossos pais humanos que tentavam nos disciplinar, e nós os respeitávamos, ainda respeitamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, Deus Pai, para assim vivermos. Para que resistir? Para viver, não é? Aquela menininha, por que não ficar brincando na rua? Para viver. Todas as leis de Deus, as regras de Deus, para não vivermos. Não é para machucar, para nos amadurecer, para ser santificados. Nosso Pai nos disciplina, nossos pais físicos nos disciplinaram por um curto período, da melhor maneira que eles podiam, né, no seu pensamento, mas Deus não.
Deus nos disciplina perfeitamente bem, na hora certa, na maneira certa, pois Deus é assim, Ele nos ama. É por isso que Ele nos disciplina, por isso que nós sofremos a mão do nosso Pai amado, para nos participarmos da sua santidade, e sem a santidade não haverá vida espiritual, não é? Vocês sabem disso. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, é claro, dói, né? Ficamos tristes. Mais tarde, porém, nós podemos olhar para trás em nossas vidas e vemos, vê se aquele estudo no colégio, né, produz coisas boas, produz fruto de justiça, produz paz, produz contentamento na vida. Para todos aqueles que são por ela exercitados, quando somos sofridos, dificuldades, é que podemos olhar para trás e ver, graças a Deus pelo sofrimento. Portanto, nós, como no Cristo, sofrem, doem, alguns estão quase a cair. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Faça caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Por que as regras? É só para tirar nossa diversão? Nada, de jeito nenhum. É porque Ele nos ama e só quer o que é melhor para nós, o que para nós é nosso bem, para nossa paz. Deus é nosso Pai que nos ama e dói. É garantido doer. Se não está doendo, talvez não é filho legítimo. Deus só quer o nosso bem. Nos dá contentamento na vida, é o que Ele quer. O apóstolo Pedro, 1 Pedro 3, versículos 10 a 12, o apóstolo disse, pois quem ama a vida e ver dias felizes, faz o que para amar a vida? Faz o que para ter, que dia bom, dias bonitos, dias alegres, dias de contentamento? Faz o quê? Refreie a sua língua do mal. Evite aquilo que nossos lábios falam dolorosamente. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Quer amar a vida, ter alegria, dias de alegria. Pratique o bem, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos de Deus estão sempre olhando e repousam sobre os justos. E os seus olhos estão abertos para as suas súplicas, mas o rosto do Senhor vira-se contra os que praticam o mal. Ele não quer ver, não quer ouvir, não quer
Você quer Deus na sua vida? Você quer o bem? Vamos deixar Deus ser nosso Pai, que nos disciplina. Não, isso não é sofrimento. Dói? Sim. Mas puramente para o nosso bem. Na língua grega, a palavra pecado significa errar ou alvo. Errar ou alvo. Aquele bolinha vermelho no centro é o nosso alvo. Quando não acertamos o alvo, estamos pecando. Pecado no sentido prático é desviar-se da lei de Deus, não fazer o mandamento de Deus, não cumprir o que Deus manda, violar a lei de Deus. Por favor, preste bem atenção a Gálatas 5, 19 a 21. Esta lição é sobre o pecado. Estes versículos falam sobre o pecado. O que é? O que é pecado? O que não é pecado? Ele começa a falar destas obras da carne. Da carne significa nós todos somos seres humanos. E todo ser humano tem uma natureza humana. Ele está falando sobre a nossa natureza humana. E é óbvio, imoralidade sexual é obviamente da carne, do homem natural. Ele naturalmente deseja. É o pecado dele, né? Imoralidade sexual, ou em outras versões, a fornicação, é sexo com alguém além de sua esposa ou seu marido. Sexo fora do casamento. Impureza, a segunda palavra, é bem ligado. Impureza significa aquelas coisas que provocam os desejos, que conduz a pessoa a sexo ilícito. Imagens, pensamentos, palavras, sentimentos que leva aquela pessoa ao pecado, à imoralidade sexual. Libertinagem também muito parecido, são ações, comportamentos indecentes. Idolatria muito ligado também, pelo menos para o Novo Testamento, pois a maioria das idólatras, como aquela deusa Diana, né? Em Éfeso tinha aquele grande templo de Diana, era a idolatria do povo mais comum. Como adorava a Diana, bem, você ia para o templo da Diana e se prostituía com as prostitutas ou profetisas da idolatria, não é? Pecado. Então, era super comum. Era a vida do gentil, do não-judeu, ou pagão. E feitiçaria também, né? Muito ligado como nós conhecemos. Feitiçaria ou bruxaria, invocando os espíritos dos mortos. Também o ódio da nossa natureza carnal. Ódio, detestar as pessoas. Discórdia, procurar discordar com pessoas. Você conhece, né, esse tipo de pessoa, ou talvez você seja uma dessas pessoas. Procurando criar divisão, desacordo entre as pessoas, criando divisão. O próximo é ciúmes, ou seja, querer
tomar as coisas dos outros. Também nós temos a ira. Ira, ficar zangado com facilidade, por motivos egoístas, pensando só em nós mesmos, não é? Depois, a palavra egoísmo, ou seja, pensar só em si mesmo, não amar, não é? Egoísmo é exatamente o contrário de agape, amor, não é? Pensar só em si, amar só a si mesmo, não é? E procurar o que eu quero, exatamente o contrário de agape. Dissensões e facções, eu não conheço exatamente a diferença, ponho junto, pois basicamente é a mesma coisa, criar desunião, divisão, só isso, criar divisão. E eu conheço, nós conhecemos pessoas que são assim, só procuram divisão, não é? Inveja, se chatear com o sucesso dos outros. Embriaguez, ficar bêbado, não é? Beber e se embriagar. E orgias, uma palavra interessante que significa fazer em excesso, né? Pode ser comer em excesso. Pode ser assistir em excesso, ou qualquer outra coisa em excesso. E ele termina dizendo, e coisas semelhantes, ou seja, isso não é uma lista completa, mas há muitas outras coisas parecidas. E como ele diz, eu os advirto, como antes já os adverti, ele já falou isso muitas vezes e fala novamente, que, escuta, por favor, os que praticam estas coisas, ou seja, os que continuam fazendo qualquer uma dessas coisas, não herdarão o reino de Deus, herdarão um outro reino. Não herdarão o reino de Deus. Você escutou? Eu imploro prestar bem atenção. Se você não entende que essas coisas significa o fim da nossa vida de salvação, se não percebemos isso, então eu falhei, eu não cumpri bem o meu trabalho. É necessário você entender que qualquer uma destas coisas significa vida ou morte. Não como física, sim, também, mas vida espiritual ou morte espiritual. Vida para sempre ou morte para sempre. Você vai ser perante Deus um dia. E ele vai examinar cada uma dessas coisas. Ele vai observar a sua vida. Ele vai lembrar cada detalhe, cada coisa que você tem feito, cada palavra frívola que você tem falado. E ele vai chamar seu nome. Essa é uma questão mais importante que não podemos dar ênfase o suficiente. Isso significa vida eterna ou morte eterna. Eu imploro, preste atenção às palavras de Jesus. Em Mateus 5, 27 e 28, Jesus compara
o Velho Testamento, dizendo: vocês têm ouvido o que foi dito, não adulterarás, dos 10 mandamentos. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Não é cometer adultério, mas é sim pecado, é cometer adultério no coração. Uau! Nós temos que abrir os nossos olhos. Eu imploro, eu quero saber se você tem um outro Deus. Se você é um adorador de deuses falsos. Assim, Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à sua natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, ou seja, avareza, que é idolatria. É idolatria. Alguns de nós podemos ter em nossas vidas, nossas mentes, pecado contínuo. Deus é quem está dizendo: isso é uma questão de vida eterna ou morte eterna. Não é somente imagens adoradas que nos faz idólatras. Pode também estar adorando fornicação, diz o apóstolo Paulo. Imoralidade sexual, impureza, aquilo que aumenta nossos desejos carnais. Imagens, Facebook, pode ser, não é? Paixões, desejos fortes, nós é que criamos, Deus não. Desejos maus, querer ficar rico. Podemos adorar isso como um Deus nosso, que é idolatria, não é? A Bíblia nos fala, nós temos que tomar controle das nossas mentes. É uma questão de vida eterna ou morte eterna. Sabe, muitas vezes escondemos nossos pecados em nossa mente, nosso coração. É por isso que Paulo diz em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se algum louvor existe, seja isso que ocupa seus pensamentos, em vez de pecado. Seja estas, se existe coisa boa, correta, bonita, agradável nos olhos de Deus, que seja isso que ocupa seus pensamentos. É uma lei, é um mandamento de Deus, é só para o nosso bem. Ele também, parecido, né? Falando em Filipenses 2,
2 a 4, completai minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, unidos, né? Tenhais o mesmo amor, amando um ao outro igualmente. Seja unidos de alma, unidade, amando igualmente cada um, tendo o mesmo sentimento. Estamos falando sobre emoções que poderiam criar nossa perdição ou vida. Por favor, não faça nada por divisão, partidarismo, vanglória, se exaltando, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não, eu sou nada, eu não sou ninguém. Ele é maior. João Batista, né? Falando sobre o próprio Jesus. Eu não sou nem digno de amarrar as sandálias dele. E nós temos que ter essa atitude também. Não fazer nada por vanglória. Fazer as suas obras justas para ser visto pelos outros, para ser honrado pelos outros. Jesus chama isso de hipócritas, hipocrisia, fingindo ser seguidores de Jesus, mas por dentro está só procurando se exaltar, ser exaltado. Irmãos, amigos, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Me pertence, é meu. A minha netinha de 2 aninhos aprendeu a palavra meu, é meu, não é? Não faça nada. Não, não tenha cada um em vista do que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, não é? Se lembrem, Atos 2, 42 e os versículos em seguintes, nenhum deles pensava, sentia que nada era dele, era de todos, a sua casa, os seus pertences, não é? Criar divisão é inaceitável. Inaceitável. Não pode. É proibido, é contra a lei. Como devemos lidar com pessoas que criam divisão falando contra a palavra de Deus? Como devemos lidar com pessoas que, sem querer, acabam criando divisão contra os mandamentos de Deus? Como devemos tratar estas pessoas? Paulo diz em Romanos 16, versículos 17 e 18, eu rogo-vos, irmãos, noteis bem aqueles que provocam divisões, escuta, e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam dos apóstolos da Bíblia. Notar bem. E afastai-vos deles. O quê? Afastai-vos deles. Afastem-se deles. Uau! Noteis bem, afastem-se deles. E claro que nós vamos falar com eles. Por favor, pare de falar essas mentiras contra a palavra de Deus. Não pode. Não pode. Não é fácil se afastar de
pessoas, de irmãos em Cristo. Eram, mas não são mais, não continuam. Parecem que estão servindo a Cristo. Afaste-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor. Não servem. Eu sei que parece. Eu sei que eles dizem, Jesus é Senhor, mas Ele não é Senhor deles. Eles só falam. Jesus é Senhor, né? Senhor, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, não é? Mateus 7:21. Afastai-vos deles. Eles não estão servindo a Cristo, nosso Senhor. Eles estão servindo só seu próprio ventre. Com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos incautos, dos novos convertidos, dos que ainda não conhecem bem, não é? Oh, por favor, eu imploro que preste atenção a Gálatas 5:22 e 23. Nós vimos as ações da carne, mas imploro, observa o fruto do Espírito. É amor. Muitos estudiosos dizem que só fruto do Espírito. Amor, ágape. E que essas outras palavras não são apenas fruto do Espírito, mas sim fruto do amor. Não é que é a mesma coisa, é claro, mas pois quando nós amamos, ágape, amamos de verdade, nós temos alegria, contentamento, nós temos paz, não é? Quando amamos, ágape, somos longânimos, benignos, bons, bondade, fidelidade, mansidão. Mansidão. Não significa fraqueza, significa poder sob controle, não é? Domínio próprio, em outras palavras. É claro que não há ninguém que faz uma lei contra estas coisas, pois essas coisas são boas e nos olhos de todos. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ninguém condena essas coisas. Por favor, decore a definição de ágape. Ágape é aquele que procura o que é melhor para o outro, em vez de cumprir o que ele mesmo deseja. Nós precisamos o que precisamos, não o que queremos. Amor ágape não é só agradar os outros, não é. Muitas pessoas pensam que é. Mentira, não é verdade. Amor ágape procura o que é melhor, e muitas vezes o que é melhor é um correção que dói, não é? Cada vez que alguém me corrija, me dói. Eu não quero nem aceitar. Mas é bom, embora dói. Procura amar, procura o que é melhor para o outro, não apenas o que quer, o outro quer. Não, isso não é ágape. Ágape procura o que é melhor para o outro, em vez de fazer o que ele quer. Egoísmo é exatamente o contrário de ágape. Egoísmo é procurar o que quer, né? Procurar o que eu quero. Não, ágape é procurar o que é melhor
para o outro, não é? Uau! Quando eu amadurecer, vou entender ágape melhor, tanto na minha mente como na minha prática e no meu coração. Muitas vezes, pessoas imaturas chegam a falar: Você não me ama como Deus te mandou. Se, se você pudesse analisar um pouquinho só, você poderia ver que isso é exatamente o contrário de ágape. Deus te mandou me amar e você não está fazendo. Deus te mandou amar, procurar o que é melhor para o outro, não para que os outros te dá o que você quer. Isso não é ágape. Ágape é procurar o que é melhor para o outro, embora pode doer. Procurar o que é melhor, que muitas vezes ágape significa corrigir. É o que o nosso Deus faz conosco, não é? Uma coisa que nós percebemos é que mentir é pecado. Nós temos um cânticozinho sobre, citando Apocalipse 21, versículo 8. Os covardes, os incrédulos, os depravados e assassinos, os que cometem imoralidade sexual e praticam feitiçaria e idólatras, todos os mentirosos. O lugar deles será naquele lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O lugar dos mentirosos é no lago de fogo, não é? Em Provérbios 12, 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos. O Senhor odeia. Professor, Sabia que o Senhor odeia? Mas sim, odeia. Mas ele fica muito alegre, contente com os que falam a verdade. Ele fica alegre, contente com você. Ele não quer esconder-se. Ele não quer parar de ouvir os que falam a verdade, mas os que mentem, ele não quer nem ver, não quer ouvir. Ele não quer ouvir. Não é? Existem outras palavras, pecados, que nós vamos observar em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 10. Oh, eu estou implorando, preste atenção. São palavras chocantes. A maioria dessas palavras já estudamos, mas existem alguns que ainda não vimos. Vocês não sabem que os perversos, aqueles que vivem praticando pecado, os perversos não herdarão o reino de Deus? Quais? Não herdarão o reino de Deus. Quer herdar o reino de Deus ou o reino do diabo? Os imorais, as pessoas que ficam praticando sexo fora do casamento, não vão herdar o reino de Deus. Os idólatras, aqueles que adoram outras coisas, outras pessoas, acima de Deus, desculpa, eles não herdarão o reino de Deus. Eu estou implorando, não deixa ninguém te enganar. Muitas pessoas dizem que você pode continuar em adultério e ser salvo. Desculpa. Não é verdade. É mentira isso.
é só do falso profeta, o enganador. Não deixa ninguém te enganar. As pessoas que vivem praticando sexo fora do casamento, eles não vão ser salvos. Idolatria, aqueles que adoram imoralidade, adoram impureza, adoram avareza. Os idólatras não vão herdar o reino. Por favor, não deixe ninguém te enganar. Os adúlteros, as que não são fiéis aos seus juramentos conjugais, eles não vão para o céu. Não vão para o céu. Os homossexuais, passivos ou ativos, que vamos ver, não deixa ninguém te enganar. Essas pessoas não serão salvas. Não serão salvas. Você sabe muito bem que há muitas pessoas que enganam, dizendo, não, pode, isso, todo mundo faz isso. Desculpa. Isso é pura mentira. Sabe, os ladrões, os avarentos, idólatras, os alcoólatras, os caluniadores, aqueles que falam mal dos outros, caluniador. Os que falam mal dos outros, ou seja, defamam outros. E eles podem dizer, mas é verdade? Bem, então vamos deixar Deus falar todo o mal que você tem feito. Que tal? Não podemos ficar falando mal, maldizentes ou caluniadores. Isso é pecado. Fofoca é pecado. Não deixe ninguém te enganar, pensando que essas pessoas irão para o céu. Não vão para o céu. Os que praticam tais coisas não vão, não deixa ninguém te enganar. Nem os trapeceiros herdarão o reino de Deus. Não deixa ninguém te enganar. Não é verdade. Deixa a Bíblia falar, por favor. Muitos dizem, não, mas a graça de Cristo vai perdoar tudo. Não. Está deixando alguém te enganar, é? Deixa a Bíblia falar. A palavra adultério simplesmente significa infidelidade conjugal, infidelidade contra os seus juramentos conjugais, né? Eu prometo te amar, eu prometo me preservar unicamente para você, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, não é? Não importa, eu vou ser fiel. Adultério significa não ser fiel, tanto na sua ação sexual, como no seu pensamento, sentimento sexual. Como o próprio Jesus disse, Mateus 5, 27 e 28. Ou seja, o sexo com alguém fora do seu cônjuge é adultério. Nós vimos também a expressão homossexualidade passiva e ativa. Homossexualidade passiva, ou chamado também efeminação,
se refere a um homem que tem modo de mulher, age como mulher, veste-se como mulher, ou mulher que se veste, que age como homem. Mesma coisa, mesmo pecado. Homossexual passiva significa um homem macio, delicado demais, né? Não é homem. Mulher que ou veste, aparece como homem. Eu estava eu esqueci que lugar, estava numa conferência muito grande, num hotel gigante, e estava acontecendo várias conferências ao mesmo tempo nesse hotel gigante, e depois eu fui para o elevador, estava indo para o quarto, e quando eu estava entrando no elevador, eu vi um grupo de jovens mulheres bonitas, roupas indecentes, e eu não queria andar no elevador com elas, mas tudo bem, eu deixei entrar, e logo elas começaram a falar. Não era nenhuma mulher, eram somente homens fingindo ser mulheres. Oh, que vergonha eu passei. Mas que vergonha nos olhos de Deus, não é? Isso é homossexualidade passiva. Mas homossexualidade ativa, ou às vezes chamado sodomia, significa relações sexuais entre homem e homem, ou mulher e mulher. É pecado. Novamente, não deixa ninguém te enganar, não é? Pois muitas pessoas dizem, eles nasceram assim, não tem opção. Desculpe, isso é puramente mentira. Não é verdade, não. Não é verdade, não. Eles inventam isso para tentar se defender. Não é verdade. Puramente mentira. Então, existe essa palavra trapaceiro, nós vimos no fim, que é parecido com roubadores, mas vemos a diferença. Ou trapaceiros ou roubadores, significa quem toma coisas pelo engano, né, pela fraude, como usando balança enganador, mentindo, usando exagero, desonestidade, mentindo, decepcionando, não é? Isso é trapaceiro ou roubadores. Mas outra palavra parecido, ladrões, é diferente. Ladrões são aqueles que tomam forçado, com violência, batendo, às vezes armado, assalto, não é? Eu estou implorando, admita, eu sou pecador. Eu já pequei muitas vezes, em muitas maneiras, e examinando essa lista de pecados, que é certamente incompleto, mas já nos dá uma boa dica o que é pecado. Eu já pequei muitas vezes. Você já pecou muitas vezes. Não é verdade? Não deixa ninguém te enganar. Todos já pecaram. Não há nenhuma exceção. Todos nós já pecamos. E o que é, então, que nós, pecadores, já merecemos?
a nossa justa recompensa. Paulo diz em Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte. Isso é o salário justo, o que merecemos, né? O martelo do juiz bate e nos dá a sentença: morte. Morte é o que merece. Morte é o que vai receber. O salário do pecado é a morte. Mas, graças a Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau! Graças a Deus pela sua graça e misericórdia. Todos nós, sem exceção, merecemos a morte espiritual, afastamento para sempre de Deus, de Jesus Cristo. Se alguém te perguntar, o que você merece? O que você merece? Você merece a salvação? Quem, falando, né? Quem merece salvação? Se alguém te perguntar num exercício, quem merece salvação? Ninguém. Ninguém. Jesus nunca pecou, mas todos os outros já pecaram. Todos nós merecemos a mesma coisa. Nós estamos sempre condenando os outros, né? Nós somos bons, mas eles ali, eles são pecadores, eles merecem. Nós merecemos a mesma coisa. Não é? Diz a Bíblia. O salário do pecado é a morte. E já pecamos? Quantas vezes já pecamos? O pecado, infelizmente, é uma realidade em nossa vida. Não é só eu ou você que já pecou, mas Pedro negou Jesus 3 vezes, se lembra? Davi cometeu adultério com Batseba, se lembra? Moisés, em vez de falar à pedra, ele bateu a sua vara na pedra, não é? Ele, por sua incredulidade, não conseguiu entrar na terra prometida. Viu de longe, mas não entrou. Todos já pecamos. Existe esperança para nós que já pecamos? Em 1 João 1, 5 a 7, o que acontece se, vamos dizer, nós já entramos em Cristo, já fomos batizados em Cristo, perdoados, mas se pecarmos novamente, existe esperança para nós? Que faremos? Essa passagem nos explica o que fazer, como somos. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a você. Esse é o apóstolo João transmitindo como um dos apóstolos o que ele viu, testemunhou. Deus é luz. Essa é a mensagem dada a eles. Deus é luz, ou seja, perfeito, nunca pecou. Perfeito. Nele não há treva alguma. Deus é perfeito, ele nunca pecou. Deus é perfeito, perfeito. Se nós dizermos que nós somos amigos com Deus, nós temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, continuamos a praticar o pecado, nós estamos mentindo. Nós não estamos praticando a verdade.
Agora, se, porém, nós andamos na luz, como ele está na luz, andamos na luz como ele está na luz. Ele está na luz perfeito? Se nós andamos perfeito, só para um segundo para lembrar, para ser salvo, tem que ser quanto por cento perfeito? Né? 70%? 50%? 90% para ser salvo? A resposta é: se você já pecou, e já pecou, pode ser salvo? Não, não pode. Já pecamos, já merecemos o salário do pecado. Ninguém é merecedor de vida. Já pecamos. Mas se nós andamos perfeito, para ser salvo é necessário ser perfeito. E nós não somos perfeitos. Não é? Para ser salvo, nós temos que ser perfeitos. E nós não. Ninguém. Nós não somos perfeitos. Se nós andamos na luz como ele está na luz, então nós temos comunhão com Deus. Então quem tem comunhão? Ninguém. Ninguém pode. Todos já pecaram. Quantas vezes? Merecedor de morte eterna. Se nós dizemos, eu sou bom, eu e Deus, nós continuamos, né? Amigos, em comunhão. Mas anda nas trevas. Mas se nós andamos perfeitos, nunca errar, aí nós temos comunhão. Hã? É absolutamente necessário ser perfeito para ser salvo. E não há nenhum perfeito senão o próprio Jesus. Aí nós temos comunhão uns com os outros, nós com Deus. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado quando nós andamos perfeito? É. Pois a única maneira de ser perfeito, ninguém tem feito isso, só Jesus, é ser aperfeiçoado como perfeito, como que nunca pecasse uma vez. Se nós andamos na luz. Eu sei, isso é um pouco complicado, mas no fim nós acabamos com fé, com esperança. Pois o que ele termina dizendo é: o sangue de Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso nos deixa perfeitos. Nós não somos nada perfeitos, mas ele nos aperfeiçoa, justifica, santifica, como se fosse como Deus, inocente, perfeito, e nós não somos nada perfeitos. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículos 20 e 21, ele tira os nossos pecados e coloca em cima de Jesus, de acordo com Isaías 53. E ele tira a perfeição dele e ponha em nós. Perdoe. Aqui, as boas notícias são mais do que boas.
Ele continua dizendo: se nós afirmamos que nós estamos sem pecado, estamos nos enganando. A verdade não está em nós. Essa parte aqui é chave, por favor, preste atenção. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, não, muito, muito mais do que fiel e muito mais do que justo, para nos perdoar. Perdoar nossos pecados, nos purificar de toda a nossa injustiça. Se nós afirmamos que temos cometido nenhum pecado, então nós estamos fazendo Deus de um mentiroso, porque foi Ele mesmo que disse: todos pecaram. E nós conhecemos a nossa própria vida. Deus Pai mandou o seu Filho. Imagina este homem que tem 2 filhos. Ele manda os 2 trabalhar no campo e um dá muitas desculpas, queixas. O outro foi para trabalhar, mas não trabalhou bem. Mas foi. No fim do dia, chega e aquele primeiro apenas continua dando desculpas. Ele não fez nada. Mas o outro chega dizendo ao pai: Pai, eu fiz mal. Me perdoe. Qual dos 2 o pai vai amar mais, gostar mais? Aquele que só dá desculpas? Ou aquele que pede perdão? Eu vou fazer melhor. O pecado destrói nosso relacionamento com Deus, aquele relacionamento de amor legítimo. Não há outro mais melhor. Com Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, a mão do Senhor não é curta para que não pode nos alcançar, não é isso. O ouvido do Senhor não é surdo para que Ele não pode nos ouvir. Esse que não é o problema. Mas é nossos pecados que fazem separação. Nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. É nossos pecados que fazem Deus esconder os seus ouvidos, fechar seus ouvidos. Ele não quer nos ver, Ele não quer nos ouvir. É os nossos pecados que fazem esta separação. Eu amo demais Romanos capítulo 5, versículos 6 a 10, 2 a 10, na realidade. Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu. Morreu a seu tempo por eu, pecador, nós, ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Poderia ser, mas que alguém se anima a morrer, mas
Deus, de novo, prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores, quando ele morreu, ainda nós éramos pecadores. Logo, muito mais ainda, sendo justificados, tratado como se fosse completamente justo. E nós sabemos que nós não somos nada justo, mas ele nos faz justo, como se nunca pecasse. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós aqui cremos essa ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos aquele casal sendo egoísta, checado contra um ao outro, acabaram brigando, se separaram. Você entende o que é? Sendo reconciliados, entende? Significa fazer amigos de novo. Voltar a ser amigos. Não há palavras que podem explicar. Reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Muito mais, estando nos reconciliados, seremos salvos por sua vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós é que nos tornamos inimigos. Ele que nos tornou amigos de novo. Aquele casal brigando, como nós vimos. Como é triste. Como é doloroso. Ficam tão zangados um contra o outro. Nós que fizemos, não é? Nós e Deus. Tão profundamente machucado, irado, brigam e nós aqui brigamos. Acabam se separando com dor tão profunda. Deus se sente a mesma coisa, tão machucado, tão irado. Puxa, ela tem dentes grandes, não? Não é só nós dois, nós e Deus, que ficam machucados profundamente, as pessoas todas ao nosso redor também. Ficam machucados profundamente. O salário merecido do pecado é a morte.
Entenda, quantos pecados tem que cometer para ser rejeitado, morto espiritualmente, separado de Deus? Tiago 2,10 diz que, pois, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todas. Então, quem é que merece a morte? Todos nós. Todos que já pecaram e todos já pecamos, e todos nós merecemos a mesma coisa. Quem somos nós para dizer, eles merecem o castigo? Então, quem não tem pecado, que ele jogue a primeira pedra, não é? Quem somos nós para condenar? Somos pecadores, merecendo a morte. Nós somos todos iguais. A única esperança que podemos ter é salvação em Cristo. Jesus, que foi morto em nosso lugar, vai chegar um dia, como vimos em Mateus 25, 31 a 46, dizendo que no dia vai chegar Deus, Jesus, quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos os anjos com ele, vai se assentar no trono da sua glória celestial e todas as nações reunidas na frente dele. Eu, você, painho, mainha, irmãos, irmãs, esposa, marido, todos serão reunidos. Ele vai chamar seu nome. Você vai perante o trono para ser julgado na presença de todos, todos, todos. Lá, Jesus, o juiz, vai separar eternamente os salvos dos perdidos, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E no fim desse julgamento, estes irão para o castigo eterno. Morte eterna, só que espíritos ou almas não morrem, nunca. Matando, matando, matando e nunca morrendo. Castigo eterno. Mas os justos, neste caso, justificados, pois não há nenhum justo. Mas sim justificados, justamente como se nunca pecasse antes. Perfeitos. Não, perfeitos não, aperfeiçoados. Como perfeito. Para um cristão, desfazer-se do seu compromisso com Cristo, jogando fora a sua salvação em Cristo e voltando ao pecado, ele está crucificando para si mesmo o Filho de Deus, como publicamente envergonhando Cristo. Seria a mesma coisa de ele voltar a pregar os pés e as mãos de Cristo outra vez. E colocar Jesus na
vergonha. Foi ele que, ao bater suas mãos e pés, é que ele nos amou. Pode ser que o martelo está nas suas mãos neste momento e os pregos nas suas mãos. Eu imploro, arrepende-se e volte e entregue sua vida outra vez a Cristo. Ore, por favor, comigo. Deus Todo-Poderoso, te louvamos. Nós não somos nada. Pior do que nada. Nós somos pecadores. Te aproximando por fé em Cristo. Implorando perdão. Por favor, nos perdoe. Nós imploramos que nos dá vida. Nos purifica. Desejamos estar contigo. Merecemos ser eternamente separado. Perdoe-nos. Como te louvamos pelo seu grande amor. Ajude-nos a ser fortes, confiantes no seu poder para nos purificar. Te louvamos pelo Evangelho. Que seja feita a sua vontade, no nome do Cristo de amor. Amém.